A maioria das pesquisas que foram publicadas sobre o pleito de hoje indicam que nós vamos ter um segundo turno, que deve ser feito em algumas semanas. No entanto, tomando como base as eleições prévias que nós tivemos na Argentina, esse resultado pode ser diferente. Por qual motivo? Porque nas eleições prévias, que são obrigatórias na Argentina, algo que não tem no Brasil, só tem lá na Argentina nesse caso, o Javier Milei havia desidratado nas pesquisas. E parecia a todos, né, a todos os analistas, que o Sérgio Massa seria o candidato vencedor, estaria, portanto, em primeiro lugar. Só que quando as urnas foram abertas, nós vimos um quadro completamente diferente, no qual o Milei ficou em primeiro lugar e a candidatura do Sérgio Massa, que hoje é o ministro da Economia argentina, ela foi desidratada e ele não alcançou uma quantidade de votos tal como ele imaginava naquele momento. Então, as pesquisas indicam que haverá um segundo turno, mas tudo pode acontecer, inclusive que essa eleição termine ainda hoje, já no primeiro turno. Bom, tem duas diferenças importantes. A primeira delas é que lá na Argentina as prévias são obrigatórias. Aqui no Brasil podem haver também prévias dentro dos partidos, né, que vão escolher os seus candidatos. Lá toda a população vota nessas eleições preparatórias e é uma votação obrigatória, né? Uma segunda questão importante também na eleição da Argentina é que para que haja um segundo turno, a regra é diferente do que aqui no Brasil. Aqui no Brasil pode-se vencer uma eleição no primeiro turno se o candidato tiver 50% dos votos válidos, mais um voto. Então, isso aí finalizaria já no primeiro turno a eleição, e nós vimos aqui em várias ocasiões, principalmente para governadores e prefeitos, isso acontecer no Brasil. Lá na Argentina, caso o primeiro colocado ele tenha 40% dos votos válidos, ou entre o primeiro e o segundo colocado haja 10 pontos de diferença em números de votos válidos, também a eleição é finalizada em primeiro turno. Então é mais fácil que a eleição acabe no primeiro turno na Argentina, se comparado com o caso aqui do Brasil. Antes de tudo, é interessante a gente dizer que a Argentina é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, principalmente porque ambos os países fazem parte de um aglomerado, né, de países, que é o Mercosul, que tem como preferências comerciais os países que fazem parte desse bloco. Então, nesse sentido, a vitória do Milei lá na Argentina indicaria uma mudança nos padrões de comércio externo entre o Brasil e a Argentina. É importante dizer que o Milei é um crítico contumaz do Mercosul. Ele considera que o Mercosul prende, né, a Argentina em fazer negócio com outros países, principalmente com países asiáticos, como é o caso da Coreia do Sul e da própria China. Então, nesses termos, uma das propostas que o Milei tem é de finalizar com o Mercosul e de partir para novos padrões de comércio internacional, que prejudicaria, sem dúvida alguma, o Brasil, e é por isso que é uma das preocupações do nosso ministro da Fazenda. Milei é um candidato que a gente chama de libertário. Então, ele tem uma visão de uma pequena atuação do Estado na economia. Então, a primeira proposta que ele tem para o Estado argentino é a diminuição da estrutura burocrática, diminuir ministérios, secretarias, entidades públicas, empresas estatais. Então, nesse sentido, ele pretende cortar vários organismos dentro do sistema governativo. Uma outra proposta bastante falada do Milei é a extinção do Banco Central. Os bancos centrais no mundo inteiro são organizações muito importantes, e lá na Argentina, de acordo com o Milei, caso ele seja eleito, ele pretende extinguir o Banco Central. Uma outra questão que o Milei coloca como sendo prioridade do governo dele é exatamente sair desses órgãos que, de acordo com suas propostas, limitam a chance da Argentina fazer negócios internacionais com outros países. É o caso do Mercosul, que é bastante criticado pelo Milei e que, segundo ele, impediria o comércio, principalmente com os países asiáticos. O Milei, diferentemente do que alguns pesquisadores dizem, ele não é um candidato de extrema direita, ele é um libertário. Por quê? Porque ele não tem na pauta dele questões religiosas, tal como o Bolsonaro tinha aqui no Brasil. A ideia, por exemplo, de trabalhar nos costumes, como questões de aborto ou de drogas, não é uma pauta prioritária para as propostas que o Milei tem apresentado para os argentinos. As principais características, e talvez sejam as únicas que colocam junto no mesmo ambiente o Bolsonaro e o Milei, são, primeiro, eles são candidatos antissistema. Então, há um sistema que já ganha as eleições há muito tempo, lá na Argentina e também aqui no Brasil, que é oposta, né, à proposta feita tanto por Milei quanto por Bolsonaro. E a segunda característica é que os dois lutam contra a esquerda. No caso do Brasil, contra o PT, e lá no caso da Argentina, contra o peronismo, que é liderado agora
pelo candidato Sérgio Massa. Mas fora essas duas questões, nós não temos grandes concentrações de características nos dois candidatos. O Bolsonaro é muito mais de direita, tem uma pauta religiosa que envolve o processo de apresentação das suas propostas. Há também questões relativas a costumes, o que não está na pauta do Milei. Em termos de costumes, o Milei é um libertário, né? Ele não quer que o Estado influencie definitivamente em questões que são, evidentemente, de natureza privada das pessoas, da população.